Você tem um grande poder, mas talvez não saiba usar. Meu nome é Rafael e você está na Egrégora Espiritual Religando. Nesse vídeo eu vou te trazer um conhecimento que por muito tempo esteve oculto da maior parte da população. Só que com a evolução da tecnologia e a propagação da internet, não teve mais como esconder ou ocultar estes conhecimentos. Mas antes da gente entrar para o assunto, eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, deixa o seu like para receber novos vídeos, porque a gente está trazendo conteúdos para o autoconhecimento. Então, se você está aí no time da luz, no time do autoconhecimento, das revelações, este canal é ideal para você fazer parte, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo que você tem um grande poder, eu não estou exagerando não. Estou baseado naquela frase bem famosa que você já deve ter ouvido falar. Você é imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, fica alguma dúvida? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Deus é energia. E se ele é energia, você também é energia. Deus é a energia criadora. Você também é. Então, o mesmo poder de criação que Deus tem, ele confiou aos homens, aos seres humanos, esse mesmo poder. Ah, Rafael, como assim? Que poder é esse? Que criação é essa? Você está falando que eu tenho um grande poder, sou semelhante a Deus, mas eu tenho que trabalhar que nem um louco. Trabalho mais de 13 horas por dia, ralo pra caramba, custo pagar minhas contas. No mês as contas vencem, quando eu acabo de pagar já tem mais conta do mês que vem. Vivo numa ansiedade maluca. E aí, como é que você me responde isso? Que essa lorota que você está jogando na minha cara. Imagina que você tem R$1 milhão na sua conta. O seu pai pegou e depositou R$1 milhão na sua conta. Só que ele quis fazer uma surpresa. E aí, fazendo essa surpresa, ele só depositou na sua conta. Só que, infelizmente, a conta que ele depositou R$1 milhão, você não tem muito acesso porque é uma conta que para você está inativa. Você usava, mas chegou a um determinado ponto, você... vou usar essa conta mais não, agora eu quero usar esse banco aqui. E aí tá lá, esquecida. E seu pai quer fazer uma surpresa. Ele depositou e não falou nada. E aí você tá passando todos os perrengues da sua vida. Dificuldade, fome, carência de ter as coisas. E então, tá passando todas essas perrengues e tem R$1 milhão lá na sua conta. Por que você está passando por isso? Por ausência de conhecimento. Porque se o seu pai, ao invés de fazer essa surpresa, ele te avisasse, tô depositando R$1 milhão aí na sua conta, as coisas não iam mudar? E ia mudar por quê? Porque você teria o conhecimento daquele poder. Você teria o conhecimento daquele dinheiro. E aqui é onde você vai encontrar esse conhecimento. E isso vai fazer com que você lembre da sua senha e também possa ativar a sua conta bancária, que no caso é espiritual, para acessar esse poder. Então muitas pessoas elas acabam achando que são inúteis, que estão no mundo só para viver, comer e morrer. E não é assim. Todos os seres humanos são deuses. De fato, a gente tem medo de se comparar a Deus. Não, pode se comparar porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente sinta quem realmente somos. E para atingir esse conhecimento, para atingir essa percepção desse poder de criação, a gente tem que passar por um determinado processo. Então eu vou falar aqui sobre os 3 processos até que você possa atingir esse ponto aonde está o seu poder. Esse ponto aonde está o 1 milhão que seu pai depositou. Seu pai depositou 1 milhão na sua conta e só contou para mim. Eu tô vendo você todo ferrado aí,
trabalhando e nada dando certo. Então eu resolvi entregar aí na sua mão, cochichar, mas não conta nada pro seu pai não, para não estragar a surpresa. Qualquer coisa, uau, finja que se surpreendeu. Então, bom, o primeiro processo vem exatamente do esquecimento e da identificação material. Esse é o processo que a gente já vem carregando aí, né? Várias e várias gerações vêm trazendo muito forte esse processo, que é você esquecer de quem você é. Então você esquece que você é um Deus. Você esquece que você é muito mais do que você consegue enxergar, do que você consegue tocar. Então é um processo dentro, tá tudo certo. E aí você se identifica muito com as coisas materiais. Tem uma grande identificação por carros, por casa, por motos, bens materiais, dinheiro. Então essa parte material que os nossos 5 sentidos conseguem conceber é aonde a gente fica mais condicionados a estar interagindo. E aí que vem os grandes sofrimentos. Porque quando eu gero uma grande identificação por determinada coisa, seja material, seja até pessoas, a perda dessas coisas vão me gerar sofrimento. Porque aí a gente vai falar a respeito do ego. O ego, ele tem o plano concreto como a realidade para ele. Então, essa é a função do ego, é identificar a sua individualidade e fazer com que essa individualidade se torne um campo de experiências. Então, tudo que você olhar, você vai criar ali na sua mente um ponto de identificação. E após criar esse ponto, você vai criar também uma forma de posse, de possuir aquilo, para você poder ter um sentimento de crescimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está nesse primeiro estágio, se eu tenho muito dinheiro, eu me sinto grande. Se eu tenho mais de 2 carros, eu me sinto grande. Então, quanto mais coisas eu possuo, mais eu sinto que eu sou grande, certo? Então, esse é o primeiro processo, é o processo da identificação material e o esquecimento daquilo que você realmente é, tá? Então, quando você ainda está nesse primeiro estágio, você não tem acesso a esse grande poder. Porque para ter acesso a esse poder, você tem que passar por isso. Você tem que passar por esse processo de recordação de quem realmente eu sou. E aí o sofrimento ele entra exatamente quando você começa a perder aquilo que você se identificava e possuía. Por exemplo, alguém roubou seu carro. Isso gera um grande sofrimento se você estiver condicionado ainda na primeira etapa. Porque ele levou uma parte sua. Então, obviamente, você vai sofrer, você vai dar até a vida, se puder, para poder evitar que uma pessoa rouba o seu carro. Se um relacionamento acabou, isso vai gerar muito sofrimento. Porque nessa primeira etapa você tinha muita identificação. Você criou dentro do relacionamento uma parte integrante sua ali como uma posse. Então, eu estou perdendo a minha mulher. Eu estou perdendo o meu marido. É como se fosse uma parte do seu corpo meio saindo, assim, amputando. Então isso vai gerar sofrimento. E aí a gente vai passar por isso até virar a chavinha, né? Que é aquela chavinha que vira, e muitas vezes essa chavinha é virada através de uma grande catarse. É através de um grande sofrimento. Existem pessoas que tinham muitas coisas e simplesmente virou essa chavinha porque elas começaram a ver que não tinha sentido aquelas coisas, não tinha mais sentido elas terem tanta coisa. E aí virou a chavinha. Outras pessoas perderam um pouco que tinha, entrou em um sofrimento e uma depressão e virou a chavinha. Tipo, não é só isso, né? Tem algo a mais. E quando faz essa pergunta, tem algo a mais? Parece que você acorda de um sonho. E aí você vai para o segundo estágio, que é o que a maioria das pessoas, eu acredito, né? Eu sou tão otimista, a maioria das pessoas estão vivendo, que é o grande despertar da nova consciência. Então, outrora estávamos condicionados ao materialismo. E agora vamos para o despertar da nova consciência. Nesse estágio, você já não tem tanta identificação com coisas materiais.
Você já enxerga aquilo como algo importante, mas não demasiadamente importante. Então ter um carro é importante, porque ele vai te levar para determinados lugares. Porém, você não tem ali uma entrega demasiada. Você não perde a noite de sono porque você não tem um carro. Ter um relacionamento você enxerga como algo importante, mas não é uma parte integrante, que se você não tiver um relacionamento, você é uma pessoa infeliz. Exatamente porque esse grande despertar da nova consciência já fez você compreender e está trabalhando dentro de você essa percepção de amor próprio, de plenitude interna, de que você não necessariamente tem que ter uma pessoa para ser feliz. Primeiro você encontra a sua felicidade interna para então compartilhar com outra pessoa. E aí se um relacionamento acaba, tudo certo, você aceita isso sentindo dor, não entrando em sofrimento. Então existe o segundo ponto aqui que é importante a gente falar. Aqui nesse primeiro estágio, quando você está imerso ao ego, você cria identificação e posse por tudo. E aí quando aquilo de alguma forma é tirado de você, gera dor e você transforma a dor em sofrimento. Olha só a diferença. Presta bem atenção. Nesse primeiro estágio você transforma dor em sofrimento. Agora no despertar da consciência é diferente. Você está ali se identificando com as coisas materiais, só que com a consciência de que você não necessariamente tem que ter aquilo para ser feliz. Então o amor próprio já está sendo desenvolvido, já está sendo trabalhado para você propagar isso. Então quando você tem um relacionamento ou um bem material, você cria a identificação da valorização. Viu a diferença? Não é posse, é valorização. Então eu tenho esse carro, eu tenho que valorizar ele, porque eu entendo que eu estou sendo administrador, né, da criação. Eu criei esse carro, então eu tenho que valorizar ele. Já não é mais posse, não é o seu carro. É o carro que está sobre a sua administração. E um outro ponto que é muita vantagem que tem nesse estágio é que se caso você perder esse carro ou o relacionamento, vai causar dor. Isso é fato. Vai causar dor. Porém, você não transforma essa dor em sofrimento. Você transforma ela em aprendizado. É aí que tem a grande diferença. Como é que eu identifico se eu estou nesse estágio ou nesse? Observa como é que você está vivendo. Quando você perde uma coisa, você transforma ela em sofrimento ou em aprendizado? Se você está transformando ela em sofrimento, significa que você ainda está no primeiro estágio. Você está ainda com o ego muito mais predominante do que a sua consciência. Se você consegue transformar ela em aprendizado, significa que você já alinhou o seu ego com a sua consciência e já consegue enxergar a vida de uma forma mais alta, mais elevada. Outro ponto de diferença é que quando a gente está nesse segundo estágio do despertar da nova consciência, a gente começa a enxergar as coisas como algo integrado, não mais como separado. No primeiro estágio, quando você enxerga algo distinto de você. Então, se eu passar na rua e ver uma pessoa sofrendo ou uma pessoa lá, sei lá, fazendo qualquer coisa, eu não tenho essa identificação de que aquela pessoa é eu. Esse primeiro estágio me gera essa separação. E aí pode ser que eu vou fazer guerra com o meu vizinho. Vou arrumar brigas com as pessoas. Por quê? Já no despertar da consciência aqui, no segundo estágio, você consegue compreender que tudo está ligado e conectado. É uma integração, não uma separação. E aí diminui aquela vontade ou aqueles instintos de fazer guerra com os outros, porque você compreende que se eu fizer algo mal para as outras pessoas, eu estou fazendo para mim mesmo. Então tem esse olhar mais integrativo, né? E nesse primeiro estágio você não enxerga dessa forma. Outra coisa é a questão da forma que você enxerga o que é espiritual. Nesse primeiro estágio você tem o espiritual como algo separado. Então a religião ela trabalha muito nesse primeiro estágio, que é o meu Deus, o seu Deus. Nesse despertar da consciência você já compreendeu que Deus
é uma única energia. Deus é uma única força que está, de alguma forma, conectado em todas as religiões. Porque às vezes as pessoas acham que estão nesse estágio de despertar aqui, porque é um processo, quando você faz a transição, começa um processo, hora ou outra você retorna para isso, você retorna para o primeiro estágio, e aí você volta e vai ficar fazendo assim, até você trazer toda aquela parte do primeiro estágio para o segundo. E aí você consegue viver pleno nesse segundo estágio. Mas até que isso aconteça, você fica transitando de um ponto para o outro. E aí quando você enxerga o mundo, a natureza, os seres vivos, você passa a ter o sentimento de valorização, de respeito, de amor ao próximo. O que você não sente no primeiro estágio. E aí pode vir aquela questão, né? Aquela resposta que muitas pessoas perguntam. Como que essas pessoas, esses governantes, conseguem fazer guerras? Conseguem matar as pessoas dessa forma? Conseguem pegar todo o dinheiro para eles e deixar a maioria das pessoas com fome? É porque eles estão no primeiro estágio, eles não chegaram no segundo. Eles estão vivendo condicionado ao ego predominante neles. Então, quanto mais eles têm, mais eles se sentem grande. Então, para eles não ter aquilo é sinal de inferioridade, é sinal de incapacidade, porque eles estão nesse estágio. Quando você passa para esse, você consegue enxergar esse primeiro estágio. Mas quando você está nesse estágio, dificilmente você enxerga o segundo. E aí tem uma responsabilidade nisso. Qual que é a responsabilidade? É ter compaixão com as pessoas que estão no primeiro estágio. Não condenar elas demasiado, a querer achar que eu sou juiz. Então fulano de tal está agindo dessa forma, eu condeno ele, eu aponto o dedo. Porque se você começar a fazer isso, você sai do segundo estágio e vai para o primeiro. Porque aqui no segundo estágio só vibra energias que estão ressoando com a compaixão, com o amor ao próximo, com a unidade, com respeito, com entendimento, a sabedoria. Então é muito importante a gente ter esse olhar. E a resposta é essa. Se a pessoa está tendo uma atitude muito egocêntrica, é porque ela não está no segundo estágio aqui do despertar da nova consciência. Tá? E é bom lembrar que todos que estamos nesse processo vai ficar transitando. Tá? Há um trânsito assim, você fica lá um pouco, depois você vem para cá, fica mais... E aí você vai transitando e crescendo até atingir um equilíbrio que você consiga ficar só aqui no segundo estágio, tá? Então, tem várias coisas acontecendo para você identificar. Será que isso é uma atitude de segundo ou primeiro estágio? Tá? E uma delas é porque você acaba sentindo uma grande vontade de se conectar com a natureza. Um desejo muito forte de olhar para o céu. Uma coisa que parece ser simples, mas pessoas que estão no primeiro estágio não têm costume, não têm esse desejo de olhar e apreciar as estrelas, a lua, de se identificar de forma sentimental com os astros que estão no céu, de se conectar com uma árvore, com a natureza. Normalmente essas pessoas elas estão mais identificadas com questões materiais de dinheiro, de ter as coisas. Aqui não, aqui já tem essa dissociação. Então esses são alguns sinais para mostrar se você está no primeiro, no segundo, se está mais forte no primeiro ou mais forte no segundo. Para que tudo isso aconteça, você passe para o terceiro estágio, que é aí que vamos alinhar com o nosso eu superior. Esse eu superior, ele está desde o estágio 1, no 2 e muito mais forte no estágio 3. Porque no 1, o eu superior, ele influencia, ele é que coordena a experiência na matéria. Né? Então, o eu superior, para que você possa entender, ele é quem você é de fato. Ele é o princípio espírito. Ele é o seu espírito tendo a experiência carnal. Né? É por isso que tem aquela pergunta, quem eu sou? Será que eu sou o Rafael? Será que eu sou a Joaquina, a Vitória? Não, você é o eu superior. Porque para que você possa entender melhor,
a gente não tem somente o corpo físico. A gente tem o corpo físico, etérico, astral, mental, búdico e átmico. Então, o eu superior é o princípio espírito e ele está localizado no corpo búdico. O átmico seria o Deus, como a gente conhece, a fonte criadora. É do corpo átmico que veio todas essas coisas que a gente consegue pegar, sentir e experienciar. Então, tudo que está abaixo do corpo átmico é, de fato, uma criação do próprio Deus. E como a gente falou no início desse vídeo, de que a gente é imagem e semelhança de Deus, ele criou o corpo búdico, que é o princípio espírito. É aí que está concentrado todo o nosso poder de criação. E esse corpo búdico, que é o nosso espírito, ele que está coordenando todas as experiências. No estágio 1, a gente está sendo coordenado pelo corpo búdico, pelo eu superior. Porém, o que acontece? A expressão do poder no estágio 1 é mais limitada do que propriamente no estágio 2. E essa limitação ela é causada exatamente pela ausência do conhecimento, pelo esquecimento que a gente falou lá no início. Esquecemos que a gente é o eu superior. E aí, como a gente no estágio 1 fica condicionado à questão material, a gente acaba não tendo esse poder ilimitado. E aí o nosso poder passa a ser limitado. Já no estágio 2, a gente começa a abrir a nossa percepção de que somos, de fato, algo maior do que aquilo que a gente outrora imaginava. E tudo isso acontece para que a nossa memória, possa retornar e a gente lembre de que somos, de fato, o eu superior. Então, entende que tem todo um processo para chegar nesse eu superior? E uma vez que você chega no nível 3, você alinha com o seu eu superior. E aí o seu poder fica ilimitado. Por que eu digo que fica ilimitado? Aqui você vive, no estágio 1, você vive pelos seus instintos. O poder do eu superior está sendo irradiado, está chegando em você, só que a sua forma de viver é mais instintiva. Em busca da sobrevivência, da proteção das pessoas que você ama, coisa e tal. No segundo estágio, você sai do condicionamento instintivo e vai para um condicionamento intuitivo, aonde você vai trabalhar mais a sua intuição. O eu superior, ele continua ativo no nível 2. Porém, nesse estágio, ele está mais forte. Você sente ele mais do que você sentia no estágio 1. E aí você começa a trabalhar mais a sua intuição. O seu sentir, os seus sentimentos, as suas emoções, tudo isso fica mais perceptivo e aumenta a sua intuição. No nível 3, aí você já começa a ter um contato direto com o seu eu superior. Então, para usar esse poder, é necessário que você esteja passando por esse processo. Esse poder do eu superior, ele é um poder que desperta dentro de você. E esse despertar, ele necessita, de certa forma, de uma determinada ajudinha. Então vamos dizer assim, quem já despertou o eu superior, ele pode, de alguma forma, levar você também a despertar esse eu superior. E como é que você faz isso? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que na sua casa tem 4 pessoas. Vocês, 2 irmãos e a sua mãe. E aí você acorda no meio da noite. E aí esses 3 irmãos, seus 2 irmãos e sua mãe estão dormindo. Eles não têm o poder de acordar, eles não podem acordar o outro, porque estão dormindo. Mas você que acordou, você consegue acordar esses 3. E aí, junto com esse despertar do eu superior,
vem a responsabilidade, para que você possa acordar esses 3 indivíduos. Então você precisa saber se eles estão prontos para despertar, se é benéfico despertar esse poder neles agora, se realmente eles vão aceitar acordar nesse momento. Então tem várias outras coisas que têm que ser analisadas para que então você possa despertar o eu superior na outra pessoa. Se ela não estiver pronta para despertar o eu superior, você pode fazer o maior carnaval, você não vai conseguir acordar ela. Então é necessário passar por esses estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, para que então a pessoa esteja receptiva para poder ser captada aqui e trazida para o terceiro estágio. Assim como você pode ter percebido que alguém te auxiliou para você sair do primeiro estágio. Você não simplesmente pulou para cá. Você teve ajuda, você teve auxílio de pessoas que já estavam acordadas nesse segundo estágio e estendeu a mão para você quando você estava pronta. Então pode dizer que há 10 anos atrás, vamos dizer que você despertou para o segundo estágio há 10 anos atrás. Você via coisas sobre autoconhecimento e você não dava a mínima. Você assistia filmes falando sobre coisas extrafísicas e você não dava a mínima. Por quê? Porque você não estava pronta para poder ir para o segundo estágio. Mas quando você olhou aquilo e começou a ter interesse e ficou receptiva, você automaticamente aceitou aquela força que estava vindo do segundo estágio e conseguiu fazer essa transição. Para o terceiro estágio, que é essa unificação com o seu eu superior, que é esse contato mais íntimo com esse poder interior, é a mesma forma. Você fica entre o primeiro e o segundo estágio e assim você vai interagindo para poder chegar a um determinado nível de receber o terceiro estágio. E quando você está pronta para receber o terceiro estágio, aparece alguém que já está desperto com seu eu superior para então te estender a mão e dizer: agora venha para o terceiro estágio, viver em um poder mais ilimitado e um poder mais absoluto das coisas. Aonde esse poder não é mais direcionado para a questão de posse, para a questão de que eu quero ter só para mim. Não, você já passou por esse processo. Então esse poder, ele vai ser um poder que você vai poder usar para as coisas que estão dentro do seu planejamento evolutivo. Que aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas Rafael, se tu tem todo esse acesso, se você acessou o seu eu superior e tem todo esse poder que você está falando, por que tu não é milionário? Por que tu não é bilionário? Exatamente porque quando você atinge esse terceiro estágio, os seus movimentos estão alinhados com o seu eu superior. Então, dentro disso, você acaba recebendo o seu propósito. O meu propósito é ser bilionário, é ser um dos 3 caras mais bilionários do mundo. Para minha evolução, isso não é necessário. Então, eu não preciso necessariamente ficar remando para esse lado. Mas isso não significa que eu fecho todas as portas, já que não é para eu ser bilionário, eu não aceito nenhum tipo de dinheiro. Não, porque o meu propósito é experienciar até um determinado ponto para minha evolução. Não é para ser bilionário, mas também não é para viver na miséria. E aí, quando você atinge o terceiro nível, você começa a compreender a sua verdadeiro propósito e as suas escolhas passam a ser assertivas. Você não sai pedindo um monte de coisa. Você não sai querendo o mundo todo. Você é mais assertivo. Você dá o tiro certo. E junto com esse tiro certo, você consegue atingir o seu objetivo para a sua evolução. Então, se para minha evolução atualmente é necessário eu ter um carro, eu cocrio esse carro e aguardo o processo da criação desse carro chegar até a mim e vou usufruir o carro. Mas se quando eu alinho com o meu eu superior, eu entendo que um carro agora não faz parte do meu processo de aprendizado e evolução, eu não cocrio o carro e está tudo certo, eu fico em paz com isso. Então,
ter o poder não significa que eu vou ter tudo, porque nem tudo está dentro do meu processo de evolução. E eu não posso desviar do meu processo, do meu propósito, que é evoluir cada vez mais para poder viver em plenitude com o meu eu superior. Porque a grande sacada é exatamente a gente vir na matéria, experienciar a matéria, né, ter as experiências e retornar para a nossa fonte, para o nosso eu superior. Então, para que eu vou desviar todo o meu propósito se eu estou indo muito bem para esse caminho de iluminação? Eu vou desviar o meu propósito e entrar numa coisa que não faz muito sentido para a minha evolução. Então, quando você atinge o terceiro nível, você consegue compreender isso. E aí acaba com muito sofrimento, porque às vezes você está sofrendo querendo um relacionamento que não tem nada a ver com a sua evolução. Talvez você está sofrendo porque você quer um carro de qualquer jeito, mas esse carro vai na contramão da sua evolução. E aí você fica insistindo numa coisa que está desviando você do seu próprio propósito de evolução. E isso se encontra muito no nível 1. Porque no nível 1, as pessoas acabam ficando muito condicionadas ao imediatismo, à questão de querer tudo de uma vez. Eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma roupa, eu quero isso, quero... Sempre querendo, e não dá tempo para elas usufruir daquilo que elas estão conquistando. Aí já no nível 2, a gente já tem uma outra percepção, mas ainda fica condicionado na questão de ter as coisas também para poder então propagar mais ainda para as questões sociais. Mas no nível 3 a gente compreende que se for do meu propósito e evolução, eu ter recursos necessários para ajudar milhões de pessoas, vai chegar até a mim esses recursos. Mas se não for do meu propósito, tá tudo certo também eu não ajudar milhões de pessoas, eu ajudo quem eu posso. Então, no terceiro estágio, você tem essa compreensão, essa paz e essa plenitude. Então, o que eu quero dizer é que você tem o grande poder e a única coisa que você tem que fazer é continuar estudando, continuar buscando. Só de você ter chegado neste canal já é um sinal de que você está próxima da porta de acessar o terceiro estágio, que é entrar em alinhamento com o seu eu superior. Então continue nos acompanhando, assistindo os vídeos, se dedicando, que eu tenho certeza que logo mais você vai receber o chamado para poder ativar o seu eu superior. Então, gratidão e até o próximo vídeo com gratidão no coração. Eu me despeço de você. Até mais.